E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai resolver um circuito trifásico com uma ligação delta para exemplificar isso aí. Então a ordem do exercício é a seguinte, olha só. O circuito abaixo é alimentado por um gerador com tensão 200 volts RMS entre linhas. Calcule as correntes nas cargas para os casos Z igual a R, Z igual a XL e Z igual a XC. Ou seja, a gente vai ter cargas puramente resistivas, puramente indutivas e puramente capacitivas. Depois a gente vai fazer um diagrama fasorial para ver como é que se comportam essas correntes de fase. De fase porque as correntes nas cargas. Ele ainda diz que o R é igual ao XL igual ao XC, que é 100 ohms. Então, esse aqui é o nosso circuito, olha só. A gente tem o gerador trifásico, ele nos disse que existiam 200 volts entre linhas, portanto, entre esses dois pontos a gente tem 200 volts. Aqui estão as nossas cargas Z, e aqui está representada uma das correntes de fase que a gente vai estar preocupado em calcular. Então, se tu notar, essa tensão de linha é igual à tensão de fase. Então é muito fácil calcular essas correntes. Olha aqui. Para fazer esse cálculo, a gente vai apenas aplicar a lei de Ohm. Então, olha só, a gente sabe que a corrente de fase vai ser a tensão de fase dividido pela impedância. Como a tensão e a impedância são números complexos, então a gente vai ter o módulo da tensão com um ângulo de tensão θV, o módulo da impedância com um ângulo da impedância θZ. E agora, uma divisão de módulos é a mesma coisa que o módulo da divisão e uma divisão de fases é a mesma coisa que tu subtrair as duas fases. Então, olha só. Para os três casos, a gente tem que o módulo de Vφ e o módulo de Z são constantes. Então, vamos calcular esse módulo. Ele vai ser 200, que é o módulo da tensão, dividido por 100, que é o módulo da impedância. Isso aqui vai nos dar 2 amperes. O que vai variar agora, nos três casos, vai ser as fases. As fases θV não vão mudar. Elas vão ser sempre 0, menos 120 ou mais 120. Por quê? Porque a gente tem aquelas três tensões equilibradas. O θZ vai mudar. A gente tem três casos, então. O caso resistivo, o indutivo e o capacitivo. Para o resistivo, a gente tem que o θZ é igual a zero, porque R é um número real, θZ é igual a zero. Para o caso indutivo, a gente tem que o XL é igual a J ômega L. Como a gente tem esse J, então a gente está indo lá para o eixo dos imaginários. Portanto, θZ é igual a mais 90 graus. E para o capacitor, a gente tem que o XC é igual a menos J sobre ômega C. Esse menos J vai nos mandar lá para o eixo dos imaginários, porém negativo. Então, esses três casos que a gente vai investigar aqui. Calculando essas correntes, a gente vai obter o seguinte, olha só. Para o caso resistivo, a gente vai ter módulo 2 com fase igual à da tensão, ou seja, 0, menos e mais 120. Portanto, já para o caso indutivo, a gente vai ter o mesmo módulo 2 de novo, só que agora as fases vão ser 0 mais 90, 0 menos mais 90, portanto 0 menos 90, menos 120 menos 90 e mais 120 menos 90. Então, 0 menos 90 vai dar menos 90, menos 120 menos 90 vai dar menos 210 e mais 120 menos 90 vai dar 30 graus. E para o caso capacitivo, a gente vai ter o mesmo módulo de novo, só que agora as fases vão ser 0 menos 90, ou seja, 0 mais 90, menos 120 mais 90 e mais 120 mais 90. A gente vai ter, então, fases 0 mais 90, 90 graus, menos 120 mais 90 vai dar menos 30 graus, e mais 120
mais 90, que vai dar 210 graus. Agora que a gente já calculou essas três correntes aí, a gente pode desenhar um diagrama fasorial para entender o comportamento delas. Então, olha aqui. Eu vou desenhar um par de eixos coordenados. Para depois desenhar esses fasores de corrente. Então a gente vai ter aqui o eixo real, o eixo imaginário. Aí. Então, desenhando essas correntes aí. No resistor, eu vou ter correntes com ângulo 0, 120 e menos 120. Então elas vão estar aqui, ó. 0, 120 e menos 120. Então em vermelho é o caso resistivo. Agora, para o caso indutivo, eu vou ter correntes com fase menos 90, 30 e menos 210. Então as correntes vão estar aqui, ó. Menos 90, 30 e menos 210. Menos 210 vai ser mais ou menos aqui assim. Então, em verde, a gente tem o caso indutivo. Para finalizar, a gente vai ter o caso capacitivo, no qual a gente vai ter correntes com ângulo 90, 210 e menos 30. 90 vai ser aqui em cima desse eixo. 210 vai ser mais ou menos aqui. E menos 30 vai ser aqui. Então, em azul é o caso capacitivo. Nota como a gente tem essas correntes distribuídas, olha só. Sempre as correntes capacitivas e indutivas formam 90 graus entre si. Isso é bem interessante de tu ver. Além disso, sempre as correntes da mesma cor formam 120 graus entre si, que a gente viu que é uma das condições aí para os circuitos trifásicos equilibrados. Então, o que a gente percebeu nessa aula é que, dependendo do teor da tua impedância, tu vai ter fases diferentes, mas o módulo da corrente aí vai ser igual. O que tu poderia fazer também é fazer impedâncias mistas. Então, se tu tivesse, por exemplo, olha só, aqui a gente tem uma impedância igual a R e uma aqui igual a L. Se a gente tivesse uma impedância Z igual a R mais JXL, então a gente teria uma corrente entre essas duas aqui, ó. A fase ia ser entre essas duas. A mesma coisa ia acontecer com Z igual a R menos JXC. Então, era isso aí e até as próximas aulas.